Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu, por muitas vezes, fico indignado do que eu assisto em canais de televisão, porque eu vejo que ali se fala aparentemente muito bonito, mas não reflete o problema social. Não reflete. Veja bem, eu estava escutando um canal de televisão, não vou dizer qual é o canal, é um canal de grande aceitação popular. E veja bem, a repórter, ao ser perguntada, ela entrevista alguém e diz o seguinte: bem, diante desse impasse que vive o Brasil, primeiramente eu pergunto a vocês, que tal impasse? O Brasil é um país democrático, ou aparentemente democrático, que elegeu, né, em eleições diretas pelas urnas, que não já há quase 3 décadas, sem nenhum tipo de fraude e nada, e elegeu o presidente Lula. Agora, veja bem, essa repórter dizia o seguinte: é, não, temos que ter uma certa condescendência com o, o governo anterior, e esse governo temos que satisfazer as classes, e deve existir um poder moderador. Essa repórter, eu, eu acredito, porque nem sempre quando você vai, isso é na maioria dos casos, eu vou te dizer que mais de 90% dos casos, você vai à universidade estudar e você é um mero assimilador didático. Você não tem a mínima criatividade. E é o caso dessa repórter que eu assisti. Ela fala do poder moderador. Que poder moderador é esse? Nós temos essa Constituição, devemos segui-la e atingir com plena perfeição, né, a satisfação dos anseios populares. O que eu digo com anseios populares? A população miserável que vem sofrendo, né, as amarguras deixadas por o governo que ainda continua, apesar de sua ausência, até dia 31 de dezembro. Quer dizer, ele sempre esteve ausente aos problemas sociais. Na verdade, o bandido Bolsonaro, ele estava se lixando para o problema social. Ele simplesmente queria agradar os ricos, pensando que os bilionários tinham ele na palma, assim, tinham ele como aquele Deus. Bolsonaro era desprezado por toda a classe dominante, a minoria, porque era simplesmente um fantoche. Satisfazia a ganhar bilhões e bilhões dos ricos, em detrimento da pobreza cada vez mais miserável e mais e mais. Então, essa repórter, no programa, diz: o poder moderador. Minha filha, veja bem, eu talvez não tenha ido a essa universidade que você foi, e as 3 que fui não completei nenhuma, mas eu não fui comer merenda. Eu acredito que a senhorita tenha ido e não tenha assimilado bem, ou não tenha tido criatividade para poder dizer coisas que realmente vêm de uma análise profunda de sua pessoa. Não, você é simplesmente uma mera copiadora e repete como um papagaio tudo que se diz nas redes. Veja bem, esse poder moderador que você fala, isso já veio do tempo do Império, que foi totalmente abolido, não é? Com a finalização com a chegada da República. Isso foi instaurado em 1824, e vocês não perguntem por que eu sei disso. Eu sei porque leio muito. Então, eu não estou aqui lendo nenhum papel, vendo nada, eu estou falando para vocês assim abertamente. Dom Pedro I achou que, para se estabilizar o governo no Império, deveria ter
a participação de um quarto poder, que eles denominaram, de poder moderador. O que era esse poder moderador? A intenção dita em livros didáticos é que viesse a estabelecer a estabilidade entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Agora veja bem que poderes tinha o poder moderador ou o quarto poder. O poder de Dom Pedro, que era justamente o quarto poder, ele tinha na sua base dissolver o Congresso, dissolver ou eliminar penas de alguns condenados, o poder de tirar ministros, o poder de acrescentar ministros ao bel prazer, sem que existisse a intervenção, certo, do que seria hoje o nosso Congresso, entendeu? Não. Então ele tinha todo o poder, e o poder dele era indissolúvel. E diante desse poder, eu pergunto a vocês, qual a necessidade dos poderes anteriores, ou dos poderes primários, o legislativo, o judiciário e o executivo, que era ele mesmo, entendeu? Que era o próprio imperador. E então, dona repórter, ao você dizer isso, você está voltando ao tempo do Império, um tempo que já se passou. E não existe esse quarto poder. Não existe. O que você está tentando falar é tentando, como trabalha a uma mídia poderosa, você está tentando satisfazer ao seu patrão. E ao satisfazer ao seu patrão, você vai dissimuladamente, né, independente do entrevistado, você vai colocando umas chispazinhas, sabe, para que as pessoas que têm um nível um pouquinho mais avançado possam tentar entender. Acontece que essa mídia só entende essa mídia não, perdão, esse entendimento, só quem entende são os ricos. Os ricos entendem isso. E, aliás, eles não precisam entender. Eles querem aquilo e pronto. Sabe? Eles estão um pouco se lixando para o problema social. Eles estão um pouco se lixando para que o pobre coma ou não coma. E para a pandemia que matou já praticamente 700 mil brasileiros, eles estão um pouco se lixando para isso. Então, o poder, esse poder moderador que você diz, esse poder é um poder que não deve ser falado. O Wikileaks, e também já existe um filme, e eu ainda não tive o prazer de assistir, que é O Quinto Poder. Vamos chegar a um ponto que vai ter tantos poderes que cada um vai ter um poder. Evidentemente você tem o poder dentro da sua casa de mandar e desmandar, ou tem o poder, mas eu estou falando de um poder global. O que se vê hoje em dia é que Lula, ainda nem empossado, já passa a não satisfazer totalmente a classe dominante, a classe rica. Por quê? Porque, como ele mesmo disse, e isso que eu não estou defendendo Lula, eu estou defendendo a uma classe social que realmente requer certa defesa. Por quê? Porque o rico não vai pensar se o pobre come um pedaço de carne ou não. O rico não pensa isso. O rico, para ele, não importa que um bife esteja custando 100 mil reais, ele come. O pobre, se o bife custar 10 reais, ele não come o bife. Então, é desse jeito. Essa classe, ela não quer realmente pensar nesse problema social. Ou você acha que esse problema social, sabe, veio de hoje? Não, não. Com a abolição da escravatura, em 13 de maio de 88, meramente simbólica, né, assinada lá pela princesa Isabel, fez com que a toda a população miserável, a população negra, que não tinha sequer o direito de aprender o ABC, porque não lhe era dado esse direito. E vocês veem isso em expressões
que nós carregamos essa miséria desgraçada, nós carregamos até hoje em algumas expressões que nós falamos. Como você diz, a sua filha lhe pergunta: mamãe, onde está o carregador do celular? Ah, minha filha, veja lá, acho que está em cima do criado mudo. A expressão criado mudo veio disso. O escravo que atendia na Casa Grande, sabe, ele só não era um eunuco, mas era porque não tinha os seus órgãos cortados. Mas ele era impossibilitado de falar. Daí a expressão. E eu não vou me estender mais. Tem várias outras delas, muitas expressões que nós utilizamos no dia a dia que vêm dessa miséria desgraçada. E nós falamos no português comum e corrente sem nos darmos conta de que isso aí veio de um regime totalmente escravocrata que foi o último a terminar em todo o planeta. O Brasil, não sei se vocês sabem, mas foi o último país a abolir a escravidão, muito depois do penúltimo. Então, vejam bem, ao esse pessoal, aos escravos já libertos, que não sabiam ler, escrever e não tinham a mínima condição de plantear qualquer tipo de benefício, e a esses escravos que tanto nos atenderam, a eles eram negado até mesmo o direito de um trabalho. Poucos eram aqueles grandes senhores ou os barões que davam um trabalho a um escravo. E os escravos se viram jogados na Rua da Amargura, dormindo ao relento, não tendo roupa para se vestir, não tendo sequer uma alimentação adequada. E com o passar dos anos, isso se foi formando, foi aumentando, e hoje vocês veem em todos os estados brasileiros, planas ou em forma de morro, as citadas favelas. Que não sei se vocês sabem, favela é um nome. Ali no Morro do Santo Cristo, lá no Rio de Janeiro, existe o Morro da Favela, esse nome. E de tamanha popularidade, ele se alastrou para o Brasil inteiro e foi se colocando favela a toda essa comunidade, que hoje se chama mais uma comunidade, de gente alheia, totalmente afastada do que seria o bem-estar social. E nós estamos, hoje em dia, e vocês questionam, por que Lula, no seu primeiro mandato, começou, e no segundo também, com a cota às universidades, uma cota, se não me equivoco, de 30%, para negros? Porque eles não tinham acesso. Porque é muito bonito o filho do rico estudar nas melhores escolas pagas, nos melhores cursinhos, e quando forem prestar a prova, hoje se chama o Enem, né? Para as universidades, e consequentemente a chance de passar é muito grande, porque vieram de grandes professores pagos e bem pagos. Então a preparação dessa gente era muito melhorada. Aí eles ingressam nas federais. As federais não pagam e são as melhores instituições de ensino. Veja bem, hoje se prolifera no Brasil as instituições de ensino particulares, que não chegam aos pés de uma federal. E muitas delas, vou falar uma expressão aqui que vocês podem querer negar, mas existe, e em grande escala: pagou, passou. Isso é verdade. E você vê isso nas mais diferentes categorias de profissionais, tanto na engenharia, como na arquitetura, quanto na medicina, em várias delas. Vocês veem aí hoje profissionais de cada ramo específico que eles deixam a desejar, e muito. Bem, mas voltando ao tema, o problema que essa repórter se referia
né, e esse poder que ela fala, isso já está desarticulado, pelo menos aqui de mim que estou falando para vocês, porque isso ela simplesmente ouve o galo cantar e não sabe onde. E no dia que ela aprendeu isso, se é que aprendeu, ela faltou, ou foi ao banheiro, ou estava comendo merenda, porque ela não assimilou. E criatividade não tem absolutamente nenhuma. Eu não tenho uma articulação boa de voz, eu não tenho uma desenvoltura excelente desses repórteres que são treinados para fazerem isso. Eu posso não ter isso, mas o que eu tenho dentro da cachola, como uma expressão antiga para usar, dentro da cachola é muita coisa boa. Essa massa cinzenta, ela não é só cinzenta, ela é multicolorida e pensa em diferentes pontos. E para dizer isso, mas o que ela estava querendo dizer nesse quarto poder, desse poder moderador? O mercado hoje se insatisfaz com um pequeno pronunciamento do presidente, como falei anteriormente, que não foi nem empossado, achando que isso pode causar transtornos. Ou assistentes desse vídeo, esses transtornos que eles acham que pode ser causado, isso já é provocado e insinuado a esses repórteres que façam isso, e indicado para quê? Vocês viram que há 2 dias atrás o dólar subiu excessivamente. Então, você que ouve, que assiste esse vídeo, você não foi lá porque você é um pobre. Você não foi lá e não comprou milhões de dólares. Entendeu? Ao ele cair. Porque você vendeu todos. Porque você achou e teve certeza, eu estou me referindo agora ao rico, ele teve a certeza que o outro mercado seria mais interessante, provocado por ele, certo? Provocado por ele, esperando depois que o dólar caísse. E ao dólar cair, ele tira do outro que foi aplicado e compra, enche as burras de dinheiro de dólar. E cada vez fica mais rico. E você cada vez mais ao Deus dará. E vem o ex-ministro Meirelles, que foi ministro aí, que foi secretário aí do governo Dória, que foi ministro, até ministro de Lula. E agora eu não sei se por algum tipo de ciúme, ou do Guido Mantega ter se pronunciado e ter sido um dos escolhidos na área econômica, não para ser ministro, mas simplesmente no plano de transição. Eu não sei se vocês observaram isso. Essa é a questão que eu quero que vocês entendam. O que se fala na mídia é simplesmente, muitas das vezes, tentando enganar aquele que assiste, ao ouvinte. Porque ao você enganar, você abre espaço, sabe? E muitas das vezes o rico te mantém desinformado, na verdade, ele fala o informado entre aspas, quer dizer, vai ser desinformado. Dessa forma, com certo grau de habilidade, para que você possa achar que ele está sendo o bonzinho. Não, o rico não é o bonzinho. O rico vive em detrimento da desgraça alheia. Hoje, já bem diferente de algumas décadas atrás, da década de 70, onde os grandes bilionários produziam muito nas suas indústrias. Hoje não. Hoje eles produzem, porque tem que existir uma produção. Mas eles ganham mais dinheiro na troca de papéis, na troca de investimento. Um valor fictício. Um valor que não é reluzente, na verdade, de uma criação material. Não. Você não fez, você não engordou a barriguinha de
80 ou 100 empregados. Não, você ficou mais rico em detrimento da mais baixa condição desses empregados, porque ao você produzir menos, eles vão ganhar menos, né? E vão ter menos horas extras. E ao invés disso, você pega o seu dinheiro, né? Que você teria que pagar mais encargos e mais tudo, e faz troca de papéis no mercado, que é uma palavra muito comum e que toda a gente fala. Parece, sabe, é uma palhaçada essa palavrinha, o mercado, sabe? Esse mercado sempre foi assim, sempre foi assim. Então, entendam bem isso. Vocês não são bobos, sabe? Quem está aí fazendo nas portas de quartéis, fazendo isso, essa coisa, orando em frente a pneu, e essa coisa, e batendo na porta, e falando de comunismo, tem gente que não sabe nem a diferença de um socialismo para um comunismo. Tem gente que não conhece nada, eles simplesmente estão sendo pagos. Eles são verdadeiros burros de carroça, com todo respeito ao animal, entendeu? Animal que me refiro ao burro. Por quê? Se você perguntar a ele, não, mas eu estou aí para acabar com o comunismo. Se você perguntar o que é o comunismo, ele não sabe definir, na sua teoria, ele nunca participou, ele não tem vivência prática do que é o comunismo, ele não conhece o socialismo, ele nunca, o máximo que ele viajou foi da casa da mãe dele para a casa da tia. Isso foi o máximo. Mas ele fala, porque está sendo pago por grandes corporações. Ou você acha que esse pessoal que está fazendo baderna, sabe, eles estão fazendo por conta deles? Isso é tudo ensinado. Vocês têm que fazer isso. Claro, tem um pequeno guia que instrui. Chora, se joga no chão, faz isso. Mas tudo pago. Ou vocês acham que aquelas coisas ali, aqueles movimentos todos, miseráveis, isso aí custa barato? Não, claro que não. Quanto você acha que custa uma faixa daquelas? Praticamente da extensão de uma rodovia. Claro, em sua largura. Quanto é que você acha que custa? Hein? E todo esse trabalho, e toda a alimentação dessa gente, e todo o ganho dessa gente, que eles não vão lá a troco de nada, vão a troco de algum dinheiro. Isso tudo custa muito dinheiro. É isso que eu queria que vocês entendessem. Esse vídeo se estendeu um pouquinho mais, para que pelo menos quem pudesse escutar e assistir a esse vídeo, abra um pouco os olhos. Porque eu não estou aqui defendendo Lula, sabe? Eu não estou defendendo fulano de tal. Eu estou simplesmente mostrando a vocês o que é a realidade. A realidade, sabe, é essa. No livro do ex-ministro Aldo Rebelo, o quinto movimento, ele não fala de um quinto poder. Não, ele não diz isso, sabe? É um livro excelente, ele não diz isso. E agora, essa repórter, que eu qualifico como, sempre vou usar a palavra pacotinho, para definir pejorativamente aquilo que eu não gosto. Então, essa repórter de pacotinho, ela está numa emissora grande, claro, porque não somente porque fez jornalismo, é porque teve ali um conchavo, e é porque é conhecida de fulano, que é conhecido do Beltrano, que é conhecido do diretor daquela área. E lá, com os pequenos ensinamentos, olha, você tem que dizer isso, tem que dizer isso, tem que dizer isso. Ela não é uma boçal no termo da articulação vocal, não. Mas ela diz o que eles mandam, sabe? É diferentemente do que eu estou falando aqui. Eu não digo que ninguém manda. Para isso, eu não tenho vínculo com ninguém. Eu sou um aposentado, eu faço esses vídeos, não ganho nada. Eu falo o que eu tenho vontade de falar e que eu acho que é sincero e verdadeiro. Então, é isso que eu gostaria de dizer a vocês. Muito obrigado a vocês todos, perdão pela extensão do vídeo e até a próxima.